alunos do sexto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos estudar sobre o plano cartesiano. Os objetivos da nossa aula são compreender o que é o plano cartesiano e como localizar um ponto nele, ampliar e reduzir figuras planas em malhas quadriculadas e no plano cartesiano, reconhecendo a proporcionalidade entre os lados e a conservação dos ângulos. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação, papel quadriculado, que pode ser até mesmo a folha do seu caderno, régua, caneta, lápis e borracha. Então, já anote no seu caderno a data de hoje, aula 40, plano cartesiano, e a gente já continua. Tudo anotado aí, material separado? Então vamos começar a aula de hoje. O plano cartesiano é um nome que foi dado em homenagem ao matemático e filósofo francês René Descartes. É um sistema de referência formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam num ponto chamado de origem, formando um ângulo entre si de 90 graus. Então, aí você tem a imagem do René Descartes. O plano cartesiano, então, como nós vimos, é formado por duas retas perpendiculares, as quais denominamos eixos perpendiculares. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, enquanto o eixo vertical é conhecido por eixo das ordenadas. Então, você tem aqui a representação. As duas retas formando um ângulo de 90 graus entre si, certo? Vamos em frente. As posições dos pontos no plano cartesiano são indicadas por dois valores, sempre indicando primeiro a abscissa, depois a ordenada, formando pares ordenados. Então, observe aqui. Coloquei para vocês 3 pontos marcados aqui no nosso plano cartesiano. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Lembra do jogo da batalha naval? Em que a gente escolhe uma linha e uma coluna onde a gente quer acertar, né? Então aqui é mais ou menos a mesma ideia. Olha só, o ponto A. Se eu observar aqui nas abscissas, que é o eixo horizontal, ele está na linha aqui do 3, certo? E lá nas ordenadas, que é o eixo da vertical, também na mesma linha do 3. Então aqui é o 3 e 3, aonde eu marquei o ponto A. Esse aqui é o meu par ordenado, certo? Olha o ponto B. Ele está aqui, se eu for observar, com o 5 na abscissa e com o 4 na ordenada. Então, lembra sempre, a abscissa horizontal, o vertical ordenada. Então, olha a letra C, ponto C. 6 e 3, ó. Se eu observar aqui, o C está no 6, encontrando lá com o 3. Então, esses são os pares ordenados. A partir desses pares é que a gente consegue marcar os pontos no plano cartesiano. Observe o esquema a seguir com a localização de um clube e uma escola. Então, temos aqui o esquema e marcamos aqui o clube e a escola. Se nesse esquema a escola pode ser indicada pela posição 4B, olha aqui, 4P é a escola. Então, o clube pode ser indicado por qual posição? Olha lá o clube,
Se eu olhar aqui na abscissa, que é o meu eixo horizontal, eu estou no 2. E para encontrar lá o clube, eu subi até o D. Então, é 2D. Essa vai ser a posição para o meu clube, ó. Então, a escola 4B e o clube 2D. Subindo aqui, encontrou lá no D. Certo? Vamos praticar aí, ver se você compreendeu esse conceito? Você deverá partir de Santa Catarina, seguir para o Espírito Santo e depois ir para Sergipe. Localize a posição desses estados de acordo com os eixos vertical e horizontal. Então, observe aqui, a gente tem o mapa, né? Tem lá os estados do Brasil. Aqui eu tenho de 0 a 9 e aqui na vertical eu tenho do A até a letra I. E os dois começam com o 0, que é a minha origem. Então, eu quero que você localize para mim Santa Catarina, que é de onde você vai partir, o Espírito Santo e o Sergipe. Tempo para você. Conseguiu localizar os estados aí? Então, vamos olhar aqui o nosso mapa um pouquinho mais próximo agora. Eu quero saber aqui Santa Catarina. Então, observando aqui, está no 5, subindo até o B. Então, a Santa Catarina, 5B. Depois, eu vou para o Espírito Santo. Olha lá o Espírito Santo. Está no 7D. Certo? Acertou aí? Olha lá, então, o último estado que ele quer é o Sergipe. Sergipe tá lá em cima, lá no Nordeste, ó. Então, 8F, olha aqui. 8 e F. Certo? Bem parecido com o jogo da Batalha Naval. Então, ficou mais claro agora para você aí, né? Vamos praticar mais um pouco. Agora, eu quero que você marque os pontos no plano cartesiano e trace os segmentos AB, BC, CD, DE e EA. E descubra a figura que se forma. Então, nós precisamos primeiro construir o nosso plano cartesiano, que vai ter o eixo horizontal e o eixo vertical. Lembra que os dois começam no 0 e coloque a unidade de medida sempre de um quadradinho, tá? A cada quadradinho vai ser uma unidade. Então, você vai marcar os pontos. Olhando aqui, o 3 e o 1, o 7 e o 1. É ali que você vai localizar. Depois, você vai ligar esses pontos, formando esses segmentos. E aí, você vai descobrir qual figura se forma. Tempo para você.
Tudo pronto? Desenhou seu plano cartesiano, marcou seus pontos? Vamos conferir se a sua figura ficou igual à minha. Olha aqui. Então, marcamos o ponto A, que era 3 e 1. Então, olha só como eu fiz o meu plano. Eu coloquei o meu eixo horizontal de 0 até 10 e o meu eixo vertical de 0 até 7, que era o que eu precisava ali, né? Então, poderia fazer com mais valores também, sem problema. Agora aqui, marquei o ponto A, 3 e 1. Então, aqui onde se encontram, 3 e 1. O ponto B, 7, 1. O ponto C, 7, 4. O ponto D, 5 e 6. E o ponto E, 3 e 4. Depois, ele pediu para você fazer os segmentos A, B, BC, né? Então, partindo do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E e voltando do E até fechar a minha figura ali, que é o A. Que figura é essa? Você sabe o nome? Então, ela tem 5 lados. É um pentágono, certo? Tudo certo aí? Você conseguiu fazer essa figura dessa forma? Se não, verifique aí os seus pontos, se você marcou no local certo, que pode ter, se você marcou um ponto fora do lugar, ele já não vai dar a mesma figura. Certo aí? Vamos para o próximo. Marque os pontos abaixo no plano cartesiano, da mesma forma que você fez o anterior. Trace os segmentos e descubra a figura que se forma. Agora, nós temos 10 pontos para marcar aqui, tá? Então, faça da mesma forma que você fez o anterior. Tempo para você.
Pronto aí? Esse deu um pouquinho mais de trabalho, né? Então, olha só, vamos marcar todos esses pontos e vai formar uma nova figura, diferente daquela que a gente fez antes. Olha como que ficou aí, confere com a sua. Uma estrela. Então, marquei o ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I e o J. E depois liguei todos esses pontos e formou uma estrela. Como que a professora fez isso aqui para aparecer aqui na tela para você? Aí na sua folha de papel, você faz com seu lápis, com a sua régua, né? Existe um programa chamado GeoGebra. Com esse programa a gente consegue construir várias figuras, fazendo a marcação dos pontos. Olha aí, vê se você consegue entender. Vou explicar aqui para você como que eu fiz. Trouxe para você aqui no GeoGebra. Então esse é o GeoGebra, ele tem essa forma aqui, tá? Então olha o que a gente faz. Ali a gente tem várias opções, posso marcar pontos, construir figuras, né? Então eu vou marcando os pontos da mesma maneira que eu faço no papel. Com o lápis, eu faço aqui com o meu mouse do computador. E vou marcando os pontos. E ele já vai me construindo ali os segmentos. Depois eu não preciso ligar todos. Posso primeiro marcar os pontos, depois fazer todos os segmentos. Mas aqui eu já fui construindo. Olha só que interessante que vai ficar. Vai formar a nossa estrela, que a gente acabou de fazer lá na nossa folha de papel quadriculado. Olha, fui marcando lá o ponto A, B, C, D, E. E vou marcando os meus pontos de acordo com as minhas coordenadas que eu tenho lá para o meu plano cartesiano. Olha que legal. Vai formando a nossa estrela. Se você tiver curiosidade aí, você pode procurar lá no seu site de pesquisa, coloca lá GeoGebra. Ele abre uma versão para você usar online, tá? E você pode construir a figura que você quiser. Use a sua criatividade, escolha os pontos que você quer e vai construindo a sua figura. Olha que interessante lá. Marquei todos os pontos e formou a nossa estrela. Legal? Então pesquisa aí, GeoGebra, e você consegue construir uma figura. E aqui ao lado pode ver, ele ficou registrado tudo que eu fiz, ó. Todos os segmentos, todos os pontos. Certo? Legal? Então vamos para frente. Ampliação e redução de figuras agora. Quando falamos em ampliação de uma imagem, consideramos que as medidas de abertura dos ângulos dessa imagem são mantidas e que as medidas de comprimento e suas dimensões são multiplicadas por um mesmo número maior do que 1. Do mesmo modo, na redução de uma imagem, nesse caso as medidas são divididas por um mesmo número maior do que 1. Ficou um pouquinho confuso aí, mas a gente já vai entender, tá? Que tem muita informação, mas eu já vou explicar para vocês. Olha essa aqui que eu trouxe para vocês observarem. Eu tenho aqui uma imagem, né? E ela está num tamanho aqui que é o tamanho real dela, vamos dizer assim. E se eu quiser ampliar ou reduzir essa imagem? Quando a gente usa o computador, se a gente for fazer essa ampliação, eu tenho que tomar o cuidado de sempre ficar com o meu mouse lá no cantinho da minha imagem, no pontinho lá, ó, do vértice da imagem. Por quê? Olha como é que fica distorcida essa imagem se eu clicar em qualquer outro ponto. Olha só, distorce ela, fica fora de proporção, né? Ela só vai ficar perfeita se eu fizer essa ampliação ou essa redução utilizando o vérticezinho lá, o cantinho da imagem. Olha como distorce. Totalmente fora de proporção, né?
Agora, quando eu uso o cantinho, ela fica perfeita, com as mesmas proporções da imagem original, mesmo que eu aumente ou que eu reduza essa imagem, certo? Então, olha o que a gente vai aprender a fazer agora. Ampliar ou reduzir uma imagem. Temos aqui uma figura para você, a figura A figura B e a figura C. Eu tenho a figura A, que é a minha figura original. A minha figura B está maior que a original, mas ela está nas mesmas proporções. Então, é uma ampliação da minha figura A. E a minha figura C, ela está menor que a figura A, mas está nas mesmas proporções. Então, ela é uma redução da minha figura A, certo? Isso é ampliar ou reduzir. Olha o que acontece aqui. A parte azul da minha figura A, se você contar aqui, ela usa 2 unidades de medida, certo? E de altura também, 2 unidades de medida. Se você contar aqui, tem 4 unidades de medida. Então, eu multipliquei por 2. Se eu fiz isso aqui na horizontal ali, eu preciso fazer a mesma coisa na vertical. Eu não posso multiplicar por 2 o comprimento e a altura multiplicar por 5. Vai ficar desproporcional, né? Então, observe aqui, 1, 2. E aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Na altura agora, 1, 2. E olha aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, ela está proporcional. Olha lá, aqui o que aconteceu? Eu dividi essa figura por 2, porque eu tinha 2 quadradinhos. Quando eu divido por 2, eu tenho 1 quadradinho. E aqui de altura eu tinha 2 quadradinhos. Quando eu divido por 2, eu tenho 1 quadradinho. Então, é assim que a gente aumenta ou diminui, né? Amplia ou reduz uma figura, multiplicando por um mesmo valor ou dividindo por um mesmo valor a quantidade de quadradinhos que a gente vai contar na nossa malha quadriculada. Então, olha lá. Como ampliar e reduzir figuras no plano cartesiano? No plano cartesiano, a gente não vai só contar os quadradinhos. Pode também? Pode. Mas fica mais fácil fazer o seguinte. Olha aqui a figura 1. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. O ponto A é 1 e 1, né? Porque ele está aqui, ó, no eixo das abscissas 1 e das ordenadas 1 também. O ponto B é 2 e 3. O ponto C é 5 e 3. E o ponto D é 4 e 1. Então, eu quero ampliar essa figura para que ela fique 2 vezes maior. Como eu vou pensar? Olha os nossos pontos. Aqui era 1 e 1, o ponto A. Esse ponto E, que é o correspondente ao ponto A, no caso aqui, eu vou multiplicar por 2, porque eu quero ampliar ele 2 vezes. Então, multiplicando 1 por 2 é 2, e 1 por 2 é 2. Então, o novo ponto que a gente vai começar a nossa figura vai ser o 2 e 2. Da mesma forma, eu tenho que fazer para todos os outros pontos. Então, se eu comecei multiplicando por 2, eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, olha lá. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Meu próximo ponto, então, vai ser o 4 e 6. Vou continuar. O ponto C, que era 5 e 3, vai se transformar em 10 e 6, porque 5 vezes 2 e 3 vezes 2. E o ponto H, 8 e 2, porque era 4 vezes 2 e 1 vezes 2. Aí, formei a minha nova figura, que está proporcional a esta, só que ela está 2 vezes maior. Tranquilo? Então, é só multiplicar os pontos pelo tanto que você quer aumentar, pelo valor que você quer aumentar essa figura, pela dimensão que você escolher. Belezinha até aí? Então, vamos praticar. Observe o triângulo representado no plano cartesiano e construa uma ampliação dele, de modo que a medida de cada um dos seus lados seja o dobro da medida dos lados correspondentes do triângulo original. Então, você tem esse triângulo e você tem que fazer ele multiplicado por 2.
Tempo para você. Feito? Vamos conferir então se você fez da maneira correta? Então nós precisamos aqui fazer uma ampliação. Temos esse triângulo e queremos ampliar. Olha lá. Então eu tenho aqui o ponto A, que era 2 e 1, o ponto B, que era 6 e 5, e o ponto C, que era 7 e 1. Eu quero ampliar, então nós temos que multiplicar. Olha como vai ficar. O ponto A, que era 2 e 1, vai ser agora 4 e 2, porque eu multipliquei por 2, né? 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 2, 2. O ponto B, que era 6 e 5, vai ser agora 6 vezes 2, 12, e 5 vezes 2, 10. Então, vai ser o ponto 12 e 10. E o ponto C, que era 7 e 1, vou multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14, e 1 vezes 2, 2. Então, nós temos o ponto 14 e 2. Olha só como ficou o nosso triângulo. Então, ele tem as mesmas proporções, não ficou esticado nem nada, né? Ele ficou exatamente como era no primeiro, só que 2 vezes maior. Certo? Acertou aí? Então, vamos fazer mais um? Olha lá. Reproduza o polígono ao lado no plano cartesiano. Então, você vai ter que desenhar o seu plano cartesiano e reproduzir esse polígono. E faça a redução. Agora eu quero diminuir a minha figura. Faça a redução dele de modo que a medida de cada um de seus lados seja a metade do original. Metade, então eu tenho que lembrar que é dividido por 2. Tempo para você, então, reproduzir essa figura e fazer a sua redução.
Vamos conferir se você fez a figura da maneira correta? Então, temos essa figura e agora nós queremos reduzir. Então, nós não vamos mais multiplicar esses valores que nós temos aqui para a ordenada ali, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir. Temos lá, então, o ponto A, B, C, todos os pontos marcados aqui e vamos dividir todos esses pontos por 2, porque eu quero a metade da figura. Olha como fica. O A, que era 2 e 6, quando eu divido 2 por 2, é 1. E quando eu divido 6 por 2, é 3. Então, o ponto A, que era 2 e 6, passa a ser 1 e 3. O ponto B, que era 6 e 10, quando eu divido por 2, passa a ser 3 e 5. O ponto C, que era 8 e 6, dividindo por 2, passa a ser 4 e 3. O ponto D, que era 6 e 4, passa agora a ser 3 e 2. E o ponto E, que era 8 e 2, passa a ser 4 e 1. E o último, que é o ponto F, que era 2 e 2, agora é 1 e 1. Então, com isso, nós reduzimos essa figura pela metade. Então, ela vai ficar proporcional à primeira, mas reduzida à metade. Certo? Tudo conferido aí? Vamos para o quiz da nossa aula de hoje? Olha a pergunta para você. Essa pergunta esteve na Prova Brasil de 2009. Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim, que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizessem um novo projeto, com desenho maior. O novo projeto terá a área 2 vezes maior que o primeiro, 3 vezes maior que o primeiro, 4 vezes maior que o primeiro ou 6 vezes maior que o primeiro. Observe bem as figuras e responde aí para mim. Já volto com a resposta. E aí, conseguiu descobrir? Qual será a nova dimensão lá? O que vai acontecer? Observe bem essa figura. Se a gente pensar lá naquela multiplicação para ampliar ou na divisão para reduzir a figura, nesse caso aqui não vai dar certo, porque eu não estou falando dos pontos, eu estou falando da área, né? Então, pensa aqui comigo. Se eu pegar esse retângulo aqui, que representa a minha praça lá, né? O jardim. Se eu colocar ele aqui dentro desse outro maior, ele vai caber 4 vezes lá dentro. Então, a resposta é 4 vezes maior que o primeiro. Olha, aqui eu tenho 6 quadradinhos, né? Ele está dividido em 6 partes. Lá dentro, se eu olhar, tem 24. Então, ele vai caber 4 vezes lá dentro, certo? Então, é 4 vezes maior que o primeiro. Então, olha o próximo. Veja a figura representada na malha quadriculada. Qual alternativa representa uma redução dessa figura? Então, agora eu quero a redução. Tempo para você pensar um pouquinho.
Conferindo, então? Bom, a minha figura é essa aqui e eu quero a redução. Então, você pode fazer isso contando os quadradinhos agora. Olha o que acontece aqui. Eu tenho, olhando aqui essa parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Se eu observar aqui nessa, tem 3 quadradinhos. E se eu olhar aqui nessa, também tem 3 quadradinhos. Então, vamos pensar numa redução pela metade, certo? Mas será que vai dar certo? Pensando nessa figura aqui. Aqui, ó, descendo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu estou reduzindo pela metade aqui, assim, na horizontal, então na vertical eu tenho que também reduzir pela metade. Para reduzir aqui pela metade, eu teria que ter 5 quadradinhos. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Não deu certo. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Essa já deu certo. Olha aqui também nessa ponta, ó. 1, 2, 3, 4. Reduzindo pela metade, 2. Nas duas tem 2. Mas pensa que nessa aqui faltou um quadradinho aqui no meio, né? Para formar a figura com a mesma proporção. Então, qual é a resposta correta? Letra B, certo? Muito bem. O que nós vimos então na aula de hoje? Aprendemos a localizar os pontos e a construir figuras no plano cartesiano. Vimos como ampliar e reduzir figuras planas em malhas quadriculadas e no plano cartesiano. Então, lembrando da aula de hoje, pesquise lá depois sobre o GeoGebra. Vai ser bem legal para você, você pode construir várias figuras, certo? Então, finalizamos a nossa aula e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!